Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Começando agora o programa Bom Dia Prefeito, sempre com a nossa ilustre presença do nosso prefeito municipal, Rodrigo Rieira. Prefeito, bom dia. Bom dia, Bispo Francisco. Bom dia, Matheus aqui nos estúdios. Bom dia, Thalita, secretária de comunicação. Mas um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Futura FM, nesse programa que é líder de audiência. Ontem, falei, Rodrigo, por que seu programa não começa no horário? Sai correndo do gabinete, vem pra cá. Então o programa Bom Dia Prefeito sempre começa entre 10, 10 e 5, 10 e 10, que as pessoas saibam disso sempre, tá? Então ele não tem um horário fixo, ele é 10, 10 e 5, 10 e 15, 10 e 10, mas nunca mais do que 15 minutos. Prefeito, nós, mais uma semana aí, que leitura que o senhor faz aí dessa... Nós estamos tendo um aumento gradual, toda semana aumenta um pouquinho o número de casos do Covid na cidade. É preocupante, está dentro do esperado, que muitas perguntas a respeito. Nossa, será que agora que está chegando a pandemia de verdade, é preocupante? O que o senhor fala, o senhor que está no centro operacional aí de tudo isso? Os números nossos são bons. Nós aumentamos aí, nós estamos chegando a 40 casos aqui em Itajubá. Eu falava já quando nós estávamos com 20 casos que nós iríamos dar um pulo para 40, 60, 80, 100. É normal numa cidade do tamanho nosso. É até preocupante manter muito achatada essa curva, porque depois você tem perigo de uma onda muito grande, certo? Se nós compararmos Itajubá com Varginha, com Poços, com Pouso Alegre, Extrema e outras cidades, os nossos números são muito melhores que São Lourenço, que todas as outras cidades. Vou dar um exemplo, Extrema está com quase 200 casos, com 40 mil habitantes. Pouso Alegre com mais de 150 ou 180 casos chegando. Itajubá, os 40. Mas o mais importante de tudo isso, quantos leitos nós temos ocupado? 1, 2 ou nenhum? Cada dia melhorou um paciente? Esses são os números que realmente nos importam. Tivemos 2 óbitos, um está sob investigação ou não, que deu negativo, mas classificaram como Covid, que eu particularmente não concordo, mas dentro da média, nós sentimos muito por isso, dentro da média que estava previsto no começo, quando chegou a notícia em março, nós estamos muito, mas muito, nós não temos 1% ou 2% do que era previsto no início, que gerou um pânico em todos nós aqui, e nos preparamos, graças a Deus, com um exército de pessoas preparadas da saúde para combatermos o vírus. Mas que possamos continuar assim, cada um fazendo a sua parte, mas de forma que a economia e também a saúde possam caminhar de mãos dadas de forma organizada. Prefeito, então, em relação à reabertura do comércio e novos... o comércio voltando a funcionar, não vai em contrário ao que tem acontecido com o Covid. Está tendo tudo dentro daquilo que estava programado. Está dentro do programado. Esse programa de abertura foi dentro de normas rígidas. Até hoje as lojas estão com álcool em gel, com número de pessoas a cada 25 metros quadrados. Antes era impossível você imaginar que as pessoas estariam todas de máscaras na cidade. Quando nós víamos uma pessoa de máscara anos atrás, era um oriental, alguma coisa, e achava aquilo metido, frescura. Não, hoje parece que quando você encontra uma pessoa sem máscara, esse sem máscara é que está errado. Então significa que a população tem ajudado. Em que pese que uns usam máscara no pescoço, tire a máscara, põe máscara, mas de uma forma geral, grande parte da população estão usando máscaras. Outros setores do comércio e de prestadores de serviços que estão fechados, quero dizer que a Prefeitura, no dia 3 agora de junho, entrou com uma nova proposta ao Ministério Público. Eu entreguei ao promotor uma proposta para que ele possa fazer o relaxamento dessas normas rígidas, já que uma vez eu fui impedido de decretar, mesmo discordando, eu tenho que respeitar a justiça, certo? Então eu estou impedido de decretar sobre a pandemia e eu penso que esse poder tem que voltar ao prefeito, que foi legitimamente eleito, o prefeito mais votado da história desse município, é o chefe do poder executivo, de poder determinar o que pode e o que não pode. Ontem o Ministério da Saúde soltou uma nota, certo? Não sei se é uma deliberação, que os governadores e os prefeitos é que determinam em cada caso a sua individualidade, o seu problema.
o que ele quer e o que ele não quer. Por quê? Porque os prefeitos estão coordenando as equipes de saúde e os vigilantes aí sanitários, certo? As autoridades sanitárias. Então, ninguém melhor do que o prefeito, porque a realidade de um prefeito de Itajubá é diferente da realidade de um prefeito lá em Juazeiro do Norte, lá em Salvador, ou lá no Rio Grande do Sul, em Santa Luzia, ou aqui em Pouso Alegre. A minha é diferente deles. O Supremo também entendeu assim. E nós precisamos fazer com que tenhamos esse poder aqui em Itajubá também, de num momento difícil, porque torna-se inaceitável algumas coisas de não poder caminhar na velocidade que nós gostaríamos. Mas nós tivemos um bom contato com o Judiciário, pelo menos na quarta-feira eu senti isso, do Ministério Público, que verdadeiramente tem feito um trabalho conjunto. O Ministério Público ficou de levar para a juíza, eu achava que isso iria sair até sexta-feira passada, sábado, mas tenho certeza que com a boa vontade deles e com a sensibilidade pública que o Poder Judiciário precisa ter também, quem sabe hoje ou amanhã sai alguma determinação sobre academias, igrejas, clubes, eu posso estar esquecendo, restaurantes, certo? As clínicas de estética, eu não imaginava, mas elas estão junto com os salões de beleza, então elas podem estar abertas dentro das normas rígidas. Mas esses itens, clubes, academias, igrejas e restaurantes, eu penso que já não tem mais oxigênio, os empresários, pulmão para aguentar, pessoas com depressão, com crise de pânico, eles precisam trabalhar, né, de forma equilibrada e justa, mas precisam trabalhar. Eu faço essa defesa como prefeito e peço que todos entendam a minha posição. Prefeito, não é um assunto diretamente ligado a nós, mas é indiretamente ligado, e acho que nós nunca comentamos sobre esse tema aqui. A maior fonte dos padrões aí do enfrentamento da pandemia vem da OMS. E a OMS tem mostrado assim, um pouco de insegurança, porque uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra, uma hora para ninguém não precisa usar máscara, aí para todo mundo usar máscara. Aí depois não, só quem está doente usa máscara. A cloroquina, não pode usar cloroquina. Não, agora pede desculpa, o estudo lá foi equivocado, pode usar cloroquina quem quiser. Né? O senhor, né, eu sei que é indiretamente, porque tem muita coisa antes de chegar. Como que o senhor faz essa leitura de uma Organização Mundial da Saúde com tanta instabilidade na tomada das decisões? É preocupante. Por outro lado, vamos pôr os dois lados da moeda. Foi uma pandemia, esse problema do vírus que surgiu aí em dezembro, ele é muito recente. Tudo novo, né? Tudo novo, ficaram perdidos, certo? Pegou o planeta de surpresa, entrou na China e de repente aquilo entrou igual uma bomba na Europa e chegou na América. Então eles, eu acredito que ficaram perdidos, os números cada vez pioravam mais, mas eu acredito que a equipe de saúde, que a gente pensa aqui, né, que tem realmente pessoas que conhecem um assunto, que estão aprofundando no assunto, mas nós vimos algo diferente, porque o que você falou é verdade. Tira a cloroquina, põe a cloroquina. Tira a máscara, põe máscara. Então, eu penso, no meu modo de entender, que cada um deve fazer a sua parte. Eu faço a minha parte, eu estou aqui com a máscara, estou a 1,5 metro de distância de você aqui, bispo. Não devemos, por exemplo, eu tenho amigos que têm feito festas com mais de um churrasco, uma festinha de criança dentro de casa, com mais de 10 ou 15 pessoas. É preocupante. Outra coisa preocupante também, você tem um parente com mais de 60 anos de idade, aí quando vem os parentes, todos os amigos, lá de São Paulo, de Fortaleza, de outros lugares que jovens, crianças, que são assintomáticos, visitar a avó que tem 80 anos, 90 anos. Não deve. Tem que ter a prudência, tem que ter o distanciamento. Não tem o que pensar nisso. Penso eu que se cada um fizer a sua parte, nós teremos um nível de contaminação bem menor e riscos menores. Mas a OMS não vem trabalhando com a competência que nós gostaríamos que tivesse. E eu senti na OMS, posso estar aqui errado, né? Um viés político muito forte ali dentro que não deveria ter no momento deste. Aliás, assim, comentando um pouco de país, o viés político tomou muita frente, né? Esse embate governador, presidência,
o foco principal parece que ficou secundário e usando ele como pretexto para fazer política, sendo que nem é ano eleitoral ainda, né? Para presidência, eles, né? Para eles, presidência, né? Então, um começo de governo ainda, se for, nem no meio, nem na quase está na metade, tem um quarto do mandato e pouco. Penso que é um momento desnecessário disso. O mundo deveria estar unido para combater a epidemia. A nível também municipal, a mesma coisa. Enquanto você está lutando contra a pandemia, contra os problemas que estão da saúde, contra mortes, evitar isso, evitar aquilo, conseguir recursos, outros estão preocupados com o assunto de atingir o prefeito, assim como alguns estão preocupados em atingir o governador do estado e outros atingir o presidente da República. Penso que todos deveriam dar as mãos neste momento e, após este momento, se tiver uma briga, eu falo numa disputa política, aí pula para dentro do ringue e vamos lutar. Cada um para o seu lado, na sua tendência política, na sua coloração partidária. Mas num momento igual este, não deve esticar a corda nem de um lado do outro. Agora, o problema é que os dois lados estão esticando a corda, né? Eu sempre sou repetitivo aqui e vou repetir. Tudo é igual a corda de um violão. Se você esticar muito a corda do violão, ela arrebenta. Se você afrouxar, ela não toca. Tem que manter ela afinada. O que acontece? Tanto a esquerda como a direita dos dois lados estão radicalizando, eles estão esticando a corda demais. E quem está perdendo com isso é o Brasil. Perde o respeito o Brasil, perde o respeito também a oposição, que só bate, certo? De um lado ou do outro. Foge o assunto do equilíbrio da saúde que nós precisamos. E quem tem sensibilidade pública, quem realmente é um gestor público, quem é político de verdade, deveria parar com isto e tocar a vida, e tocar a saúde, o que é melhor para o povo, quais são os melhores assuntos econômicos para debater, o que é prioridade, não. Rixa e rivalidade não leva a nada. Santo Agostinho já dizia, aonde existe disputa, existem todos os vícios. Infelizmente, esses vícios são prejudiciais ao povo. E nós estamos vendo isso neste momento. Prefeito, assim, tudo se repete muito, né? Então, o que a gente sente nessa questão oposição, situação, no âmbito federal, nacional, a gente também sente a nível municipal nas medidas e proporções. E essa semana, a nível nacional, deu lá a explosão da questão da fake news, né? Uma pessoa que era uma testemunha a favor lá dessa investigação de fake news, aí os funcionários lá mostraram que ela tinha um escritório do ódio dentro do gabinete dela, né? E aqui a gente vê constantemente o senhor sendo alvo de fake news, sejam coisas mentirosas, sejam coisas distorcidas. Vou dar um exemplo aqui. Algum tempo atrás, quando o senhor conseguiu esse tão lutado, tão esforçado financiamento para revitalizar a cidade, para recapear a cidade, né, que é uma coisa que o senhor lutou para conseguir, aí eu vi uma notícia falando assim, prefeito municipal gera endividamento para a prefeitura no valor de tantos milhões. Né? Então é igual a pessoa que faz o máximo para conseguir um financiamento para reformar a sua casa, aí a hora que ele consegue o financiamento, fala, nossa, você está só fazendo dívida, né? Sendo que é uma coisa que faz parte da vida de quem quer construir, de quem quer crescer. O que o senhor comenta a respeito dessas fake news? Seja de mentiras ou seja de verdades distorcidas, maldades, né? Maldades, narrativas distorcidas. Nós temos que combatê-las, pregar a verdade. E tem uma coisa que nós estamos... O povo está ficando vacinado contra as fake news, né? Toda vez que tem uma informação, a gente já tem um pé atrás com aquela informação e procura saber a realidade. Por exemplo, no caso dessas obras maravilhosas que nós estamos fazendo, isso é um projeto desde 2016 para 2017. Tentei soltar em 2017, o governo não liberou, 18. Aí tinha eleições para presidente, não poderia. 19, o Brasil entrou com um novo governo, o governo suspendeu 2020, soltou. Itajubá, graças a Deus, é um dos melhores municípios equilibrado financeiramente, sem as dívidas. Tudo isso que nós estamos fazendo em Itajubá, isso não é 1/4 do que gasta por ano, por exemplo, na saúde. Certo? Então, todas as obras, pontes, passarelas, abertura de calhas de ponte, calhas de rio, asfaltamento, drenagem, tudo não é 1/4. O que eu gasto por ano é menos de 1/10. Então, mas é necessário. Nós não temos que ter uma cidade bonita, limpa, com piso bom, pintado, sinalização vertical horizontal, bem iluminada, ou queremos uma cidade como éramos há pouco tempo atrás,
erma, feia, rua suja, cheia de mato. Escura. Ninguém quer isso, não. Isso é desespero de alguns frente ao prestígio que, graças a Deus, nós atingimos. Graças ao custo do trabalho nosso. Então, isso nós vamos fazer e vamos continuar fazendo. Só que é o seguinte, aí você passa uma pesquisa. O governo tem 85% de aprovação, mais de 90% da população aprovam as obras. Escuta, você não tem que dar ouvido para aqueles latões de leite vazio, que só fazem barulho atrás de um carro ou de uma carroça, mas não tem conteúdo nenhum. Tem que tocar o barco. Nós nunca seremos criticados por alguém que faz mais do que nós. Nós sempre seremos criticados por pessoas que fazem menos do que nós. E a cidade está ficando show. Está ficando um sonho que alguns achavam que seria inatingível, vamos dizer. E nós estamos aí fazendo drenagem. Agora, as mesmas pessoas que falam isso são os que votaram contra o prefeito comprar ônibus para a saúde, vans para a saúde. Votaram contra construir um cinema na cidade. Se eles votaram contra essas coisas, daqui a pouco eles estão votando contra a escola também, contra a posto de saúde. São contra o assaltamento, né? São criticando contra constantemente. Drenagem. Tem vereadores que votaram contra drenagem de bairros. Sabe o que é drenagem, meu povo? É tirar a água de enchente de dentro das casas das pessoas. É tirar entulhos, lixos, esgoto, coisas ruins que entram durante a enchente. Você leva aquilo tudo para baixo da rua, leva para um rio, limpa a cidade, faz tudo. Tem gente que vota contra. Tem cabimento um sujeito votar contra você comprar um ônibus para a saúde, para levar pacientes com câncer para Poços de Caldas, Varginhas, outros lugares, Barretos, e a pessoa votar contra. Então é isso que eu deixo sempre a pergunta, porque as pessoas façam análise. E estas mesmas pessoas que às vezes querem pegar o poder da caneta e ser prefeito de uma cidade. Para ser prefeito, ele tem que deixar o ódio, a mágoa e a vingança do lado, que não deva ter, as suas fraquezas de inveja e outras coisas, e pensar no povo de Itajubá. Eu estou falando do coração isso. Eu volto a dizer aos meus adversários, o ódio, a mágoa e a vingança que vocês têm e a inveja é o veneno que vocês tomam e quer que eu morra. Não vão conseguir. Vocês pegaram um itajubense, nascido aqui lá na rua Dr. Luiz Renan, no bairro da Avenida, que morou na rua Joaquina Dias, depois morou na rua Vital Brasil. Conheço essa Itajubá de cima para baixo, de baixo para cima, de ponta cabeça, rua por rua, suas famílias por famílias aqui em Itajubá, comércio por comércio. Foi vereador mais jovem, foi presidente da Câmara mais jovem, foi vereador mais votado na sua época, foi o prefeito mais votado. Eu conheço política, conheço a cidade, nascido e criado aqui, com família daqui, lá da Padaria Soberana. Então eu amo a minha cidade, com todo respeito a todos que passaram, com respeito a todos aqueles que vierem. Olha, vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, muito. Desculpe falar a palavra muito várias vezes, para tentar fazer o que nós fizemos, que pegar das 7 da manhã e até 10 horas da noite no gabinete, não ter sábado e domingo, gostar do que está fazendo, isso que eu falo, tem que gostar do que está fazendo, não ser candidato por vaidade, por dizer que foi prefeito da cidade, não, é gostar de prefeitar mesmo, de agarrar, é isso que o povo quer e é isso que o povo está tendo, um prefeito que realmente realiza. Pode ser que tenha divergência de pensamento com você que está me ouvindo em alguma coisa, sim. É normal, né? Normal. Eu sempre falo, nós não vamos comungar no mesmo assunto em 100% das ideias. Mas se nós comungamos nas mesmas ideias em 90%, não deixe que os 10% atrapalhem os outros 90%. Vamos supor que nós estejamos fazendo uma bela administração. Você está concordando em tudo. De repente, o prefeito não conseguiu arrumar o bueiro da sua casa. A boca de lobo de frente à sua casa, porque eu não vi, ou o secretário de obras não viu. Aí você vai ficar com raiva do prefeito que não arrumou aquilo lá. Tudo que ele fez não vale nada. Ou, olha, asfaltou a cidade inteira, mas a minha rua ali não asfaltou. É porque não teve como. Então não fique com raiva, não. Fique falando o seguinte, tenho certeza, se ele pudesse, ele teria feito. Surgiu um buraco na minha rua, estou com raiva do prefeito. Não, prefeito o que pode tem sido feito. É normal, na sua casa aí também estoura um vidro de vez em quando, queima uma lâmpada,
uma fechadura de porta, a torneira da pia, demora dias para você arrumar. Assim a cidade também. Uma cidade de 100 mil habitantes, de mais de 2 mil ruas, de 68 bairros, de mais de 38 entidades que a prefeitura é parceira, que tem que prestar conta para 17 vereadores, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Justiça e tudo mais, imprensa. Então, é natural que alguns problemas existam, mas nós não podemos, em tudo que nós estamos fazendo, ser julgado por algum ato que deixamos de fazer. Ninguém, nenhum ser humano, é tecnicamente, humanamente impossível resolver todos os problemas de uma cidade. Prefeito, vamos falar um pouquinho aqui de gestão, né? O senhor pegou um tempo muito difícil a nível nacional e estadual, o senhor pegou o final de 16 anos de um governo que destruiu o país, o senhor pegou aí 4 anos de um governo estadual que bloqueou toda forma de crescimento para Itajubá, né? Ali no campo pessoal, ali proibia que as coisas acontecessem em Itajubá, e mesmo assim, nunca atrasou um mês de salário do funcionalismo. O senhor está conseguindo fazer em meio a toda essa dificuldade financeira que o país vive. E um dos temas assim, que é muito pertinente, exemplo, o estado de Minas Gerais, não consegue pagar nem a folha de pagamento do funcionalismo, né? Há um inchaço do funcionalismo. Hoje, a Prefeitura Municipal de Itajubá é uma prefeitura inchada, o senhor gasta muito com folha de pagamento e não tem recursos para outras coisas? Depois eu vou fazer outras perguntas dentro de gestão, mas a nível assim, de funcionalismo, que avaliação que o senhor faz nesse final de mandato? Itajubá é a melhor cidade em nível de funcionalismo. Se não fosse isso, nós não estaríamos em dia. Talvez eu seja o único prefeito dos últimos 40 ou 50 anos, sei lá de quando, que entrou com um número X de funcionários e está saindo com menos funcionários, enxugando a máquina. Diminuímos o número de concursos, esse negócio todo que eu acho que tem que acabar. Fizemos processos seletivos temporários, o funcionário funciona, ele continua, se ele não funciona, você manda embora. Eu acho que o sistema público ele tem que servir a população, não servir a ele. Por exemplo, a arrecadação da população é inverter o sentido dela. Você se arrecada da população para pagar funcionalismo público. Não, você tem que arrecadar para servir ao povo. E antigamente fazia concurso para mais 50, mais 100, mais 20, mais 30, isso vai caindo no bolso aí e vai diminuindo o dinheiro da educação, da saúde, de obras, saneamento e tudo isso. Então, eu penso que nós estamos hoje com 1,8% de funcionários a cada 100 habitantes, funcionário público, tá? Por exemplo, a cidade de Pouso Alegre chega, acho que a 4%, 3,5%. Cidades como Varginha, 4%, Poços de Caldas, parece que 5%. Então, Itajubá tem a metade do número de funcionários. Cargos comissionados, aqueles cargos que não são de concurso, que o prefeito tem o poder de nomear, diretores e secretários. Itajubá, eu acho que tem 1/5 ou 1/10 de cidades do porte do tamanho de Itajubá. 1/5. 5 vezes menos. E nós estamos tocando. Então, o governante, ele não pode chegar a ser eleito, e abram os olhos com essas eleições, meu povo. Olha as pessoas que estão próximas aos candidatos a prefeito e quem serão os secretários e diretores. Se aquilo ali não vai ser um cabide de emprego ou vai ser de pessoas competentes. Por que eu digo isso? Porque um prefeito, ele pode ser um oceano de conhecimento, porém com um palmo somente de profundidade. Um técnico, ele pode ser um poço de conhecimento, mas profundo na área que ele trabalha. Então, é muito importante que um prefeito tenha um governo técnico. Eu sempre falo o seguinte, quem que é minha secretária de educação? É uma professora renomada da área de educação que tem feito um belo trabalho. Quem que é o meu secretário de saúde, que saiu agora? O Nilo. O Nilo é um professor e doutor em saúde pública. Quem que é meu secretário, meu procurador jurídico? É um professor de direito, da faculdade de direito. É doutor no assunto, é mestre no assunto. E assim nós temos feito toda a secretaria. Pega no planejamento, pega na agricultura, pega no meio ambiente, esporte. Eu poderia falar de todos eles aqui. São todos ligados à pasta. Então, o loteamento de cargos técnicos com política acaba inviabilizando
um poder público. E eu sempre falo para os meus secretários, faça o melhor de si. Thalita está aqui do meu lado, secretária de comunicação. Ela é formada em quê? Jornalista. Correto, jornalista? Entende de marketing público. Pessoa competente na área certa. Então, se você não tiver pessoas boas, não tem jeito, você não vai fazer um bom governo. Não adianta ter um bom técnico com jogadores que não são jogadores. Pega um time de futebol e enche de pessoas que jogam basquete. O time não vai ser bom. Pega num jogo de basquete e enche lá de jogadores de futebol. Não vão jogar uma boa partida de basquete. E eu acredito que o sucesso de um prefeito vem da sua equipe. Se não tiver equipe, não funciona. E o que fica para a história, se eu perguntar para você aqui agora, Francisco, Thalita, e vocês que estão me ouvindo agora aqui na rádio, quem foi o secretário de comunicação, quem foi o secretário de saúde ou de educação do governo do Ambrósio, do Rosenburgo, do Saulo, do Chico, do BPS, do Dr. Jorge? Vocês não vão lembrar, é uma ou outra pessoa só que vai lembrar. Vocês não lembram quem foi o secretário de Meio Ambiente, Agricultura, mas do prefeito vocês lembram. E às vezes os prefeitos que passaram estão pagando o pato por alguma coisa que eles não têm culpa, ou têm culpa porque escolheram errado, mas por algum ato que o secretário deixou de fazer, deixou de trabalhar, ou não deu a velocidade. Todos os prefeitos que passaram, sem exceção, fizeram alguma coisa boa pela cidade. Todos avançaram. Só que uns avançam a 10 km por hora, o outro acelera a 200 km por hora. Essa é a diferença de um governante para o outro. Prefeito, ainda sobre a gestão, às vezes saem algumas críticas, onde se viu a prefeitura fazer lá uma licitação, e uma licitação que a gente sabe que é registro de preço, no valor de X reais para tal coisa. Equipamento de eventos, coisas desse tipo, assim, que não é saúde, educação, aquela coisa básica. Quando a prefeitura faz um registro de preço, uma ata de registro de preço, quer dizer que ela vai gastar aquele dinheiro todo que está previsto naquilo? O senhor está desperdiçando dinheiro público naquilo? É assim que funciona? Só para o nosso ouvinte entender como que funciona esse processo de licitação. Não, é muito claro isso. E quem critica sabe o que está acontecendo, faz de maldade. Por exemplo, se você licita lá que vai gastar 100 mil reais no ano de café para todas as secretarias. Estou dando um exemplo chutando, tá? Sim. Certamente vai crescer os olhos de todos os concorrentes, nós vamos ter 10 firmas participando, esses 100 mil cai para 50 mil. Se você colocar que você vai licitar só 10 mil reais no ano, o que acontece? Vai ter uma ou duas empresas só participando, o preço vai ser lá no teto. Dá um exemplo de cerimonial e de gasto com recepções. A prefeitura licitou lá 400 mil reais. Sabe quanto que ela gastou nos anos? 20 mil, 15 mil, 30 mil. Não é, você tem um teto daquilo, depois você vai resgatando. Por exemplo, você licita, faz um registro de preço de R$1 milhão em cimento. Estou chutando. Mas chega no final do ano, quanto gastou? Não, gastou 30 mil. Mas por que licitou 1 milhão? Justamente para você abaixar o preço. Para você ter um resguardo ali, para a pessoa poder funcionar. E se você licitar somente 30 mil, às vezes entram, desculpe o termo, pessoas com baixo potencial que não conseguem nem fornecer os 30 mil. Então o poder público, ele tem esse poder, essa ferramenta de resguardar pelo tanto que ele pede. Se ele fez um registro de preço de 500 portas para as escolas. Mas quantas você pediu no ano? 5. Certo? Então, registro de preço, que é a licitação de registro de preço, não quer dizer que você vai gastar aquilo. Então, só para o ouvinte entender. Isso é feito no Brasil todo, tá? Não é Itajubá, não. Itajubá, é a lei de licitações. A lei de licitações. Tem uma lei por trás. Isso nós nunca fomos contestados, não. Nunca teve nada disso. O ouvinte desinformado, né, ele pode até aparecer uma mensagem aqui nessa crítica, porque não, são vários tipos de contrato público, né? E esse tipo de contrato que o senhor citou, que é a ata de registro de preço, a prefeitura tem direito de resgatar aquilo, mas não quer dizer que ela é obrigada a resgatar, né? Então, como o senhor deu o exemplo, 400 mil aí para recepções, coquetéis, etc. Mas quanto que vai receber o governador? Vai fazer um coquetel ali, quanto vai gastar? 2 mil. Então, dos 500 mil, vai gastar 2 mil. Aí você liga para a empresa e fala, olha,
preciso de uma recepção para 50 pessoas aqui, que vai ficar em tanto e tal. Ela vai lá e presta serviço, faz uma nota, 2 mil, recebe 2 mil. O que você não pode é chegar no final do ano e gastar mais do que aquilo que você fez o registro de preço. Perfeito. Certo? Então, visita aqui o site de Pouso Alegre, de Varginha, de Poços, ou lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou de onde você quiser. É tudo desse jeito. Vamos pegar no pé da Thalita aqui. As gestões aí que a gente conhece, não vou citar, mas assim, que gastou milhões de reais, para não falar bilhões, em questão de marketing, questão de grandes agências, né, publicidades, gastando muito dinheiro só para tentar mostrar o que fez ali. A sua gestão, prefeito, gastou muito dinheiro em comunicação, agências de publicidade. Como é que foi o gasto com isso nesses anos? Não, o mínimo. O que nós gastamos um pouco foi muito com a campanha da dengue, campanha agora do coronavírus, campanha para vacinação, ou eu não devo fazer isso? Certo? Algumas propagandas em rádio vamos fazer o fechamento de uma rua em vista do asfaltamento. Olha, vamos cortar a luz da sua rua, porque a prefeitura está mexendo lá na rede de esgoto, vai ter uma iluminação subterrânea ali. Outras, a prefeitura informa que o teatro vai estar aberto, a prefeitura informa que reformou o ginásio do Tigrão e já retornou. Essas coisas que a prefeitura faz. E atos que são obrigados a fazer. Atos de governo, decretos que são publicados, alguns são publicados em jornais impressos, e outras propagandas também que nós fazemos. Por exemplo, você vai fazer o Canta Itajubá, que teve 2.200.000 pessoas. Você não vai pôr num jornal lá, bem bonito, para ficar para a história? Você fez o Canta Itajubá Kids, as crianças participaram da região inteira. Você não vai deixar de publicar isso? Se você que está me ouvindo estivesse no lugar do prefeito, estaria fazendo o quê? Ficando quieto de braço cruzado? Não. Itajubá merece essa alegria. Ou o povo só quer ouvir tristeza? Essas pessoas só querem que ponha tristeza no jornal. Não, nós temos que colocar lá que nós temos o melhor IDH, que nós temos a melhor segurança pública, temos níveis de saúde de excelência, níveis de educação de excelência. Então, tudo isso, é lógico, levanta a autoestima do nosso povo. E eu não vou deixar de fazer qualquer coisa nesse sentido, porque tem uma meia dúzia que está reclamando. Prefeito, por outro lado, a lei obriga que o senhor gaste valores mínimos com certas funções públicas. Exemplo, o senhor tem que gastar no mínimo 15% do orçamento com saúde. O senhor tem conseguido gastar esse valor aí? Tem dado certo isso? Eu gasto, em média, 70% mais com a saúde do que está na lei. Então, 70% acima do que está previsto na lei. Por exemplo, você tinha previsto, vou chutar um número, 50 milhões, você acaba gastando 75, 80 milhões. Você tinha 15% que você é obrigado a gastar, estamos gastando 23%, 25%, 27%. Então, você está quase dobrando esse valor. Então, significa que você está dobrando o valor em dezenas de milhões de reais com a saúde. Dinheiro este que, se a saúde não consumisse, nós estaríamos investindo em outras áreas. Mas é com a saúde. Educação, estamos acabando gastando mais com educação também. Investimento em escolas, investimento no profissional da educação, investimento na merenda escolar, investimento nas vans de transporte, reforma de praticamente todas as escolas, quase todas as escolas, construção de creches. Então, compra de equipamentos para as escolas, de carteiras de escolas, de parquinhos infantis, de alto-falantes para as escolas, de televisores para os professores, certo? De telão para as escolas. Tudo isso manter os pneus da frota sempre novos, os carros com garantia, os carros com as revisões necessárias. Os nossos guardas bem equipados, bem treinados, tudo isso os profissionais da saúde, comprar carros para a saúde, cada UBS nosso tem uma estratégia de saúde e família, tem um carro novo, isso não existia antes, eles vão nas casas das pessoas, visitam, contratamos mais agentes de epidemiologia, agentes sanitários, no combate à dengue, no combate ao coronavírus, e outros chikungunya, e outras crises que nós passamos aí, infelizmente, com esses vírus que nós temos na cidade. Você tem que investir, por exemplo, no sistema eletrônico, na informática, a internet. Ninguém me lembra, mas o grande feito da minha eleição de 2012, que todos comentava e não lembram mais, é que era a internet grátis. Faz 8 anos que nós estamos com internet grátis para a cidade toda, mas isso tem um custo.
tem um benefício, colocamos câmeras de segurança. As câmeras de segurança estão funcionando por todos os lados. Nós temos uma cidade monitorada. Polícia Militar ajuda a nos monitorar essa cidade. Vários casos foram resolvidos aí de espancamento, de assalto, de outras coisas, porque nós temos as câmeras hoje de monitoramento da cidade. Então, tudo isso requer custo, requer investimento. Prefeito, lembrando que essa segurança preventiva, ou seja, qualquer delinquente que entrar na cidade, ele sabe que ele está sendo filmado, que ele está sendo vigiado e que se ele aprontar, ele vai ser pego, vai ser descoberto. Vai. Quanto tempo faz que Itajubá não vive um assalto assim de grande porte, um sequestro, arrombamento a caixa eletrônico? Eu estou aqui, vai fazer 8 anos. Desde que eu estou aqui, eu nunca vi falar isso que tem acontecido isso. Nós temos os melhores índices de segurança pública. Temos os menores índices de furtos e roubos e assassinatos da região. Eu, inclusive, tenho uma reunião com o coronel hoje, já reuni com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal. Nós estamos colocando agora o cinturão de câmeras. Todas as entradas e saídas vai ter um sistema de inteligência cibernética. Carro entrou e saiu, nós sabemos de onde ele veio. É o conceito de cidade inteligente, é isso? É cidade inteligente, mas é um sujeito, é uma coisa assim, ousada. Não tem jeito do sujeito vir aqui, daqui a alguns dias, assaltar um banco. Ele usou um carro frio, sem placa fria, e um outro carro normal para dar o suporte. Nós vamos pegar quem que é o carro normal, que passou em tal lugar, passou no mesmo horário, veio dias antes e tudo isso. Se teve um assalto lá numa loja aqui do centro da cidade, nós vamos ter como monitorar a pessoa 3, 5 dias, 7 dias, 10 dias antes, se ela ficou de longe olhando aquela vitrine, se ela passou ali ou não, quais carros que passaram, qual a coincidência. É uma inteligência artificial que vai fechando o cerco para a bandidagem. Então, por melhor que nós estejamos, agora nós vamos estar melhor ainda. E outra coisa, são câmeras de segurança que vão ser colocadas na saída de Itajubá e também convenci os outros prefeitos da região e são parceiros, nós vamos colocar em Delfim Moreira, em Venceslau Braz, em Piranguinho, em Piranguçu, certo? Todas, Maria da Fé, todas essas cidades nós vamos ter as câmeras, mas não é uma câmera normal somente filmando, não. O sistema de inteligência, ele faz a leitura. Se você chegar lá depois, daqui a 6 meses, olha, vê para mim quantas vezes meu carro passou aqui. Ele vai te dar a velocidade do carro, a foto do carro, o momento que você passou, qual que é a média que você passa por dia, quantas vezes passou, tudo. Você tem um histórico de todo. Aí ele puxa pelos dados nacionais, se o seu carro teve em São Paulo, teve em Jundiaí, teve na Bahia, onde que tiver câmeras de inteligência, esses dados são puxados ali ao mesmo tempo. Isso nós vamos colocar em Itajubá. Isso era impensável. Tem um outro agora que eu estou buscando, é a leitura facial. Então ele visualiza, o sistema lê 1000 pessoas por minuto. Por exemplo, você está andando na Rua Nova, está andando em algum lugar, o sistema de inteligência, ele lê. Se tiver um suspeito ali, ou alguém que a polícia quer foragido, ele detecta, ele apita para a polícia, os cidadãos vão continuar normalmente andando e tudo. Só que vai saber que aquela pessoa está em tal avenida, em tal rua de Itajubá. Para que isso? Para proteger você aí, cidadão de bem. O cidadão que não é de bem não gosta disso, mas o cidadão de bem gosta. Prefeito, tem um monte de gente falando aqui, ó. Parabéns, prefeito, você transformou a cidade em beleza e segurança. A Márcia Afonso. Minha rua ficou linda com asfalto novo. Parabéns, Amanda Souza. Obrigado, Márcia. Obrigado, Amanda. O Josué Tetei, o Flávio Henrique, Ângela Rodrigues, a Rosiane Nascimento, o Zé Maria Bom, Suzy Freire, Thaísa Santana, a lista é grande, viu? Renata Silva, Marcos Salles, Gabriela Santos, a Rosana Maria, Maria Aparecida e o Fábio Isidoro, todos parabenizando aqui pela gestão. Opa, que turma boa. Muito obrigado a todos eles. Obrigado de coração. Obrigado mesmo, eu fico feliz com isso, viu? É bom, é gostoso. Enquanto tem 2 criticando, tem 200 protegendo. Isso é uma delícia chegar no final de mandato, acelerando e com coisa. E deixa eu mandar um recado para o nosso amigo Zé Maria Bom, aí, o vereador. O vereador, se tem grandes feitos que nós fizemos lá no bairro do Rebojão, grande parte disso também é o esforço dele. Às vezes injustiçado, viu? É melhor ter um vereador atuante do que não ter no seu bairro. Então, quando chegar no bairro lá do Rebojão,
O que valeu o vereador? Olha, estou desfrutando de um asfalto novo, de uma praça bem cuidada, de mais uma equipe médica, de mais um parque no bairro, certo? De um ginásio reformado. Então, isso é para as pessoas pensarem sobre aqueles que se dizem legisladores, que são inteligentes, que são isso, mas não fazem coisa nenhuma. E o importante é a pessoa, o que você vai desfrutar, o que é palpável. E o Zé me cobrou essa semana sobre o asfalto bonito, dizendo no Rebojão, porque ele me cobrou a avenida e ficou muito bonita, Rodrigo. Parabéns, que show. O bairro da Avenida foi a primeira pintura que nós estamos fazendo por cima do asfalto que a cidade toda quase está recebendo. Mas ficou um show a Avenida. Quem puder dar uma volta de carro para dentro do bairro da Avenida, que é o meu bairro ali que eu nasci, dá uma olhada para vocês verem. O bairro está pintado, sinalizado, está tudo certinho. Nós vamos pôr sinalização vertical agora. A horizontal, que é de chão, já foi feita. E agora nós vamos entrar no Reborjão. Reborjão, depois entramos lá no bairro do vereador Sebastião Silvestre, no Santa Luzia. Vamos sinalizar todo o bairro da Santa Luzia, bairro Reborjão também. Depois nós vamos entrar ali para Inhumas, para atender o vereador também Kenner, que vem fazendo um belo trabalho. Enfim, eu poderia falar de todos eles aqui. O Renato está me cobrando também de vários serviços para serem feitos. O Zé Pequeno, nós começamos uma escadaria que ele tanto pediu, o calçamento de algumas ruas. Eu estou só lembrando de alguns aqui que recentemente me pediram alguns favores disso daí. Asfaltamos toda a rua que o vereador Molina, junto com a associação de bairro, pediu, que era o acesso ao bairro ali da Medicina, começo da Inhumas e também do bairro Santo Antônio. Enfim, eu poderia falar de todos eles, desculpe se eu esqueci de um ou outro aqui, mas esse é um trabalho que nós temos feito. O bairro da Varginha, por exemplo, é um bairro que está sendo atendido por nós, por minha vontade, ali. O bairro tão bom, tão grande, tão importante para nós e tradicional, que sofria com enchentes numa parte baixa dele, com ruas estouradas, lâmpadas apagadas quando nós assumimos, mato alto na principal avenida. Não, nós já limpamos aquilo, fizemos tudo, reformamos praças, estamos reformando tudo ali, construímos uma creche, melhoramos o posto de saúde, melhoramos a policlínica ali, com atendimento odontológico, uma farmácia nova, certo? Com uma ponte gigante, com uma passarela, com drenagem no bairro. Olha que coisa boa. Quando você vai lá para o bairro da Santa Rosa, todinho asfaltado do Exército até a Imbel e da Imbel até a Santa Rosa, com avenidas mais largas agora, com a sinalização nova, com iluminação nova, com lixeiras, com a Praça da Imbel, que o então vereador Melo conseguiu esse recurso para nós, para fazermos a Praça da Imbel, graças a ele nós estamos reformando. Então, se for imaginar de uma forma ou de outra, olha o benefício que nós estamos trazendo, que você aí vai desfrutar desse trabalho. Prefeito, o senhor tem ideia de até quando irão essas obras e quais bairros ainda serão beneficiados? Eu quero fazer obra até o dia 31 de dezembro, até o último dia do governo. Mas eu acredito que as obras de drenagem, asfaltamento, elas vão ali até julho, agosto. Nós vamos iniciar, acho que amanhã, ou hoje ou amanhã, a Rua Padre Petros, lá no Novo Horizonte. Então, o bairro do Novo Horizonte, sua avenida principal, vai receber um novo asfaltamento. E grande, hein? É uma avenida grande, importante, grande fluxo. Então, eu acredito que tem obras que são difíceis de fazer. Vocês imaginam quando você vai fazer a drenagem de uma rua, colocar aquelas manilhas gigantes por baixo? Você tem que blindar a rua para não andar, para não trincar casas. Porque quando abre o buraco... Desculpa o jeito que eu estou falando. Sim, mas claro que abre aquela valeta para fazer o dreno, o risco das casas se movimentarem, ceder é muito grande, né? Por exemplo, na Rua da Abolição. Nós estamos fazendo a famosa Rua da Abolição, que fica embaixo da Rua Geraldino Campista, perto do Bombeiros, perto da Polícia Militar, porque aquela rua é um desvio do trânsito que ficou bom, só que precisa agora receber uma base. E essa base está sendo bem feita. Eu falava para a população, tenham calma, porque é uma obra grande, gigante, difícil. Cara, né? Cara, é leito, subleito, é a manta de asfalto, é a manta de pedra que vai por baixo, as manilhas têm que ser resistentes, tem que ser bem colocadas. Ali é uma região de brejo, né? Brejo puro. Muito, né? Aqui o bairro parece estar flutuando ali naquele local. Quando você passa com o trator, as árvores até empenam assim, até puxa assim, ó.
Eu não sei como o loteador da época não fez o aterro necessário naquele momento. Talvez não tinha infraestrutura, não tinha os tratores que existem hoje, os caminhões que existem hoje. Foi o que tinha no momento, eu acredito, há 100 anos atrás. Mas nós estamos fazendo a drenagem praticamente de um rio que passa embaixo, ali da rua Maria Celestina. E assim estamos fazendo nos outros bairros que eu estava citando aqui, como na Varginha, como na Medicina. Medicina foi o bairro que mais drenagem recebeu até o momento. Nós vamos iniciar também o asfalto, nós fizemos uma parte, agora vamos iniciar o asfalto da Piedade. O bairro da Piedade será asfaltado na sua avenida principal, ali perto da igreja, em torno da igreja ali, todinho, de fora a fora. Tem uma parte do calçamento que é boa, outra parte é péssima, mas nós vamos fazer tudo, de uma certa forma. O bairro, se você for na Piedade hoje, às vezes as pessoas de lá precisam de uma reflexão. Tem médico, tem o doutor Guilherme que atende lá, equipe médica, não tem uma lâmpada apagada de poste, tem uma academia, tem uma pracinha bem cuidada, tem escola, certo? As ruas estão calçadas, não tem um buraco. Então, espera aí, vamos reclamar do quê? Aí faz uma reflexão e fala, é verdade, nós não estamos abandonados, nós estamos bem servidos, mas nós vamos fazer mais ainda. Vamos colocar lixeiras, lâmpadas de LED, certo? Segurança do bairro, vai ter uma câmera na entrada e saída do bairro. Então, tudo isso vai melhorando. O acesso que dá do Rebojão à Piedade, nós fizemos ele novinho, certo? Antigamente, ótimo, aquela rua parecia uma cobra, assim. Um ambiente de guerra ali. Você subia e descia, buraco para tudo que é lado. Está asfaltado, está novo. Prefeito, a avenida ali, margeando o rio, próximo à FEP, ali ficando maravilhoso, hein? Que obra, hein? Avenida da FEP. Quem está nos ouvindo? Nós asfaltamos a Avenida São Vicente de Paulo, que o meu amigo e ex-vereador Valdomiro tanto me pediu ali. Então, está feito. O vereador Kenner pediu também. Vem desde lá do Bar da Maria até no centro da cidade, um asfalto. Agora nós vamos pegar a Avenida da FEP, Marginal Beira Rio, sai ali de trás do Banco Itaú. Pensa bem, se rasgar aquela avenida e ir até lá na Ponte Nova. Passa pela FEP, olha o tamanho e a largura daquela avenida. Passa pela FEP, atravessa a ponte ali, segue aquela avenida e vai lá na ponte atrás do Exército. Sabe o que eu estou lembrando aqui, bispo? Quando um prefeito calçava uma rua de 100 metros, fazia inauguração com palanque, foguete, que negócio todo. Agora, nós estamos fazendo a cidade toda e o máximo que eu faço é vir aqui na rádio contar à população que nós prestando contas do que nós estamos fazendo. Excelente, parabéns, prefeito. Prefeito, uma pergunta do ouvinte, que é a Elaine Santos. Quem será o novo secretário de saúde? É a Gorete, que já era secretária adjunta, uma grande profissional da saúde, já foi muitos anos secretária de saúde de um outro município, já está os 8 anos conosco aqui na prefeitura, e ela é a nova secretária de saúde e vai dar andamento, seguindo a mesma velocidade que o Nilo vinha fazendo. Muitos estão perguntando ou ainda não sabem, por que o secretário Nilo, que desempenhou um belo trabalho e teve que sair? Teve que a legislação pede, tendo em vista que ele é pré-candidato às eleições de 2020. Como ele é pré-candidato, pede que seja 4 meses antes. Mesmo nós não sabendo se vai adiar ou não as eleições, por prudência, os candidatos têm que sair 4 meses antes. Tem que obedecer a legislação, né? Senão ele fica inelegível. Então ele teve que sair porque é pré-candidato. Prefeito, muita gente entrou depois que a gente falou desse assunto, então eu quero voltar nele só um pouquinho. Em relação às aberturas, né? O senhor comentou restaurantes, bares, igrejas, academias, o que o senhor está movimentando? Porque entrou muita gente depois e estão perguntando aqui. Perfeitamente, então eu vou repetir. A prefeitura, no dia 3, ela entrou novamente com um pedido junto ao Ministério Público para que o Ministério Público possa entender a necessidade da população, conversar com o Judiciário e liberar, com as devidas restrições, normas da vigilância sanitária e epidemiológica, certo? Para que nós possamos liberar academias, igrejas, clubes e restaurantes. Por que eu peço isso como prefeito ao Judiciário? Há necessidade, pessoas estão entrando em desespero, vários estão quebrando, crise de pânico, depressão, suicídio, problemas sociais enormes, irrecuperáveis, abre aspas aí alguns, certo? Então eu peço, por favor, que analisem com carinho. Eu fui
vetado, eu fui proibido de decretar, o que eu ainda vou analisar este caso futuramente, porque não pode. Um homem que é eleito o prefeito mais votado da história de Itajubá, eleito democraticamente, ser proibido de decretar para o seu município. Eu não compreendo isso, mas respeito. Eu não vou desrespeitar o judiciário nesse sentido, mas eu peço que eles se coloquem no meu lugar. Não estão falando com um prefeito molenga, não. Eu sou duro nisso, mas eu defendo o meu povo. E volto a repetir, o Supremo falou que os prefeitos têm poderes para isso. O governador fala todas as vezes que o sucesso do Estado de Minas Gerais é ele ter dado liberdade para os prefeitos poderem trabalhar na pandemia. Ontem o Ministério da Saúde soltou uma nota dizendo que os prefeitos têm autonomia para isso. Mas aqui entenderam que o prefeito não tem autonomia nesse sentido. Foi feito um TAC lá atrás, nós precisamos do ajustamento desse TAC, ou deixar de existir o TAC, para que eu possa voltar a decretar e fazer. Como que um prefeito não pode decretar? Então isso vai mudar, eu tenho certeza, mas quero dar uma boa notícia. Fui muito bem recebido pelo promotor, ele sempre tem bom senso conosco numa conversa ali, ele tem preocupação com a saúde, que é natural, isso é um bom profissional nesse sentido. Vai conversar com a juíza, que eu acredito também tem sensibilidade pública para isso. Eu quero acreditar que hoje ou amanhã nós podemos ter um resultado, tendo em vista que eu entreguei quarta-feira passada. Fizemos um bom planejamento, um bom projeto de reabertura gradativa, certo? De forma organizada, num programa que chama Avança Itajubá, para que possamos dar oxigênio a essas pessoas, criar pulmão. Ninguém vai voltar a ter o faturamento imediato que tinha antigamente, mas a cidade precisa respirar, precisa ter um chá de ânimo nisso. Eu sei que o comércio está aberto ali do centro da cidade, outros lugares, os bares estão fazendo delivery, mas não é a mesma coisa. Agora, se lá na Caixa Econômica está aberto, tem aglomeração, o Banco do Brasil tem aglomeração, na feira tem um pouquinho, não é que é uma aglomeração, mas tem gente. Eu acredito que esses setores que nós estamos falando, eles aglomeram menos que um supermercado, que um banco, que alguma coisa. Eu fui subir para a rádio aqui agora, tive que pedir licença aqui embaixo, tem uma fila enorme aqui no Banco Itaú. Então, não vamos colocar dois pesos com uma medida? Vamos fazer o certo, que se pode para um, pode para outro. Esse é o meu pensamento. E, lógico, com a cautela que nós precisamos ter com o coronavírus, que ao longo dos meses aí nós estamos acostumando, mas não quer dizer que nós estamos livres. Prefeito, isso assim, um dos maiores princípios da República todos são iguais perante a lei, né? E a gente vê epicentros aí da pandemia, São Paulo já está relativizado, as igrejas em São Paulo já estão funcionando nos padrões que o senhor estabeleceu para nós, 30%, distanciamento de 2 por 2. Então, veja, cidades que têm muito mais casos, que teve problemas muito mais sérios, já estão relativizados. E Itajubá, que foi conduzido de uma forma tão ordeira, tão saudável, que tem números mínimos, teve essa situação aí que o Ministério Público impediu, né, de voltar no tempo que o senhor achou que era devido. O Ministério Público entendeu que tinha feito um TAC, mas o TAC foi feito há 90 dias atrás. Era outra situação, né? Era uma situação que nós tínhamos números que nós poderíamos ter 4.000 infectados de imediato em Itajubá, 800 internados, 200 na UTI, com 100 mortes previstos para os 15, 20 primeiros dias. Olha o pânico que eu estava por dentro naquela época. E não tinha que fazer todo um trabalho de buscar respiradores na região, armazenar isso, vamos dizer, deixar um exército preparado da saúde, tanto no hospital como na Santa Casa, Unimed, CEAM, os nossos profissionais da saúde. Saber quais profissionais poderiam trabalhar, porque você acaba tendo profissionais com mais de 60 anos, você começa a ficar desfalcado. E esse era o retrato de quando foi feito um TAC. Durante uma pandemia, não pode ser um TAC normal, como de outras épocas. Eu acredito que isso tem que ser revisto até, não é todo mês, não, toda semana. Pode ser que o resultado que nós estamos bem hoje não esteja daqui a uma semana. Ou pode ser o que nós estejamos aqui esteja melhor ainda daqui a uma semana. Então, durante uma pandemia, tudo isso precisa ser revisto. Ou eu peço ao excelentíssimo promotor lá, então cancela o TAC, vamos ver o que eu posso decretar daqui para frente.
Não pode continuar da forma que está. Eu estou vendo as pessoas em desespero. Ontem eu atendi 2 mensagens no domingo de desespero, uma mensagem muito educada de 2 profissionais de educação física. Um até estava achando, não tinha conhecimento, achava que era o prefeito o culpado. Não, eu expliquei para ele, foi uma boa conversa, mas é desespero, e eu entendo o desespero dos 2. É fome. Eu vi em redes sociais, prefeito, a academia vendendo seus aparelhos, fazendo aquela queima lá, porque não tem condições. Eu vi um grande professor de educação física, renomado na cidade, amigo meu, desde a época que eu estudei ali no 19 de março. Esses dias ele estava vendendo 4 pezinhos, esse de levantar peso 5 quilos, 10 quilos no braço, mais uma prancha, não sei do que lá, eu não sei o nome técnico. E eu percebi, ele pôs num grupo, que nós pertencemos junto, de desespero da causa. Começa a faltar aqueles R$100, R$200, R$50 para poder fazer uma compra. E são pessoas que tinham um nível salarial até que razoavelmente bom e que acaba no primeiro momento tendo vergonha de pedir emprestado ou de pedir para alguém. Mas no segundo momento o desespero vai bater, que é a sobrevivência. Se a pessoa hoje voltar da aula com os devidos cuidados, começa a pingar ali os R$50, R$30, R$100, certo? Para a pessoa poder comprar o quilo de arroz, o leite para o filho, o remédio que está precisando, certo? Mas sai um pouco do desespero, melhora a autoestima da pessoa. É isso que nós precisamos. Prefeito, e de outro lado, né, há uma situação que é quase que impossível de segurar, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, né? Então, para comer tem que trabalhar. E como não pode fazer, o exemplo dos profissionais da educação física, aí começa a fazer aquela coisa paralela. Nós vamos fazer um grupo na garagem, de porta fechada, escondido, que não tem fiscalização nenhuma, que o risco de contaminação pode ser muito maior do que numa academia com higienização adequada, com álcool, com que tem uma estrutura para obedecer às normas, né? Exatamente, é o que eu penso. Se a porta estiver aberta, ventilando, a fiscalização olhando, você passa lá fora, se uma academia estiver lotada, fora das normas, você fecha ela. Mas se ela estiver lotada de porta fechada, é pior. Uma igreja, é pior. Um restaurante, é pior. Os restaurantes, gente, empregam mais pessoas. Se você somar a Mali e a Elibraz em Itajubá, que são um dos maiores empregadores, os restaurantes de Itajubá dão mais emprego que essas 2 empresas juntas. Está fechado os restaurantes. O delivery não mantém um restaurante com porte do número de funcionários. Uma lanchonete que não tinha mesa, tudo bem. Mas e os restaurantes da cidade? Nós temos dezenas deles aqui no município, dezenas de garçons que estão desempregados, de pessoal de cozinha, pessoal de limpeza, de manutenção, a venda de produtos. A economia precisa girar com a responsabilidade que precisa, sou sempre repetitivo nisso, mas precisa girar. Eu entro em pânico por dentro, às vezes, disso, porque eu estou vendo a cidade mergulhar, sendo que Itajubá fez o dever de casa primeiro que os outros. Nós não estamos fazendo nada irresponsável, mas é um desespero que dá, porque Itajubá precisa trabalhar, precisa caminhar. Prefeito, há muitas perguntas aqui a respeito de alguma novidade em relação às escolas. Escolas, eu não tenho, porque depende de liberação do Estado, tá? Mas eu vou falar cidadão, não como prefeito, que o prefeito não tem hoje uma resposta imediata. Eu acredito que no mínimo 1º de agosto. No mínimo. Pode ser até mais, mas 1º de agosto. Como é que você, na pandemia nacional, se uma escola inteira pega isso, aí os números que nós temos viram números exorbitantes. Então eu não vejo nada promissor nos próximos 30, 60 dias. Posso estar errado, tá? Prefeito, e tem a informação de que, acho que se eu não me engano, a partir de hoje, as escolas municipais começam a trabalhar com educação, com atividade remota. É sim, isso? Sim. Distribuindo material para os pais fazerem com seus filhos. Precisa ter uma atividade às crianças. E nós estamos tentando, eu não consegui ainda, de comprar tablets para todas as crianças da rede municipal. O que o meu filho tem numa escola particular, eu quero que os filhos das pessoas mais carentes também tenham nas escolas municipais. Agora, nós temos um problema. Tem muita criança no município de 0 a 3 anos, 4 anos. Eles não têm condições de usar, porque não sabem. São crianças, bebês e crianças. Agora, os maiorzinhos aí de 7, 8, 9, 10 anos, têm condições de usarem. Se tiver como comprar, eu vou comprar e distribuir para essas crianças, para que nós tenhamos uma rede aberta
e nessa rede eles possam interagir e ter aula. Isso nós estamos vendo se tem recurso para isso e como deve ser feito. E tem que preparar o profissional também. Os nossos professores precisam estar preparados para isso. As escolas particulares estão tendo essas aulas virtuais. Então nós precisamos pôr na rede municipal também. Prefeito, só queria esclarecer para os nossos ouvintes aqui que você vê, nós estamos com 300 e tantas pessoas online e 164 comentários. É impossível eu ler todos os comentários aqui e fazer todas as perguntas, né? Então peço desculpa ao ouvinte aqui, porque o volume é muito grande e não tem como fazer todas as perguntas e tocar em todos os assuntos. Alguns assuntos nós já falamos, né? Então não dá para ficar voltando toda hora. Então peço perdão aqui para o nosso ouvinte. Prefeito, chegamos aqui ao fim, já estouramos nosso horário, o sino da igreja já tocou. O que o senhor gostaria de deixar mais para o nosso ouvinte do Bom Dia, Prefeito? Eu gostaria de deixar um recado de otimismo. De otimismo porque dias melhores virão. Gostaria de comentar rapidamente o que eu estou sentindo no setor de indústria. Com essa briga que está havendo entre Estados Unidos e China e o mundo contra a China, no sentido desse problema da pandemia e outros tipos de relacionamento, o que às vezes a gente acha até um pouco injusto, mas do meu ponto de vista, mas uma coisa boa vai acontecer com o Brasil. Muitas empresas americanas e europeias que estão na China, elas vão migrar para outro país para não ficar China dependente. Não é que o Brasil pode ser o Brasil é o país escolhido. Nós estamos com várias cartas de intenções de novas indústrias e empresas de pequeno e médio porte no Itajubá, e uma grande, inclusive. O secretário Carlos Conte, junto com o ex-secretário Bissacor, tem feito um belo trabalho, eles nesse sentido. E eu junto com eles, nós estamos muito otimistas com o futuro que vem dentro de 6 meses, um ano e meio no máximo para Itajubá, que vem nessa área de tecnologia e também da indústria, de mão de obra pesada aqui da nossa cidade. Então, se nós hoje temos um clima pessimista, que o Brasil vai afundar, que o Brasil vai passar uma crise, pode ser que seja uma certa turbulência, sim, que não tem como não passar com o problema que nós estamos tendo. Mas eu acho que o grande favorecido de tudo isso vai ser o Brasil. Empresas americanas que hoje estão na China estão vindo para o Brasil. Da indústria farmacêutica, da indústria de tecidos, da indústria de materiais bélicos. Tá? Vocês vão ter boas novidades para Itajubá em breve para isso. Então, possamos ser otimistas. Que vocês continuem tendo a prudência necessária, só saiam de casa necessário, não fiquem aí em festas, em aglomerações, tome distância. Se o outro não está tomando distância, você toma. Usem máscara. E o prefeito está fazendo o que pode, o que do impossível até, para poder levar a saúde bem, mas retomar a economia da cidade também. E tão logo eu tenho uma resposta do judiciário, eu voltarei ao vivo aqui em plantão para poder dar notícia a todos vocês. Antes do senhor despedir, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dessa linha que o senhor colocou, eu li alguma coisa esses dias e gostaria de ouvir uma opinião do senhor. Não tem nada concreto, nada, mas uma opinião. De tudo isso que o mundo e o Brasil passou, o risco enorme que as grandes centros aconteceram, e o que eu li dizia o seguinte, que aumentou muito a oferta de imóveis na cidade grande, gente querendo vender o que tem, e a procura por imóveis no interior e até em zona rural, querendo... O senhor acha que esse processo todo da pandemia pode gerar um movimento de interiorização daquela pessoa que antes todo mundo queria ir para a capital, hoje fala, não, eu quero voltar para o interior, eu quero voltar para um lugar com mais espaço, com mais verde, com mais distanciamento, talvez? Vai haver um êxodo aí, sim. Eles vão sair, é uma tendência. Quem mora em São Paulo, para que vai querer continuar morando em São Paulo? Quem mora lá em Campinas, para quê? Em Belo Horizonte, você pode morar em Itajubá, por exemplo, você tem uma saúde melhor do que a deles, segurança pública melhor, qualidade de vida para os seus filhos melhor, educação de primeiríssima, tudo. E com a internet você consegue trabalhar lugar, remotamente. Né? E outra coisa, em 2h30, 3 horas, você está ali em São Paulo. Em 2h30, você está dentro de um aeroporto. Os produtos de empresários podem vir para cá. E eu estou notando que Itajubá recebeu muitos novos moradores nos últimos 3 meses. Eu não sei quantificar,
mas nós vamos ver isso pelos dados do IBGE, tá? E acredito que esteja acontecendo isso com outros municípios. Mas, por Itajubá ter o melhor IDH do sul de Minas, uma das melhores cidades do Brasil para se morar, nós temos até que conter isso daí para nós não enchermos o trânsito da cidade, sobrecarregar o hospital, a rede de hidráulica, drenagem, adutoras de água. Nós temos suporte. Porque não adianta você querer ter o status, nós pulamos de 100 para 150 mil habitantes, isso é prejudicial. Não, nós temos que ter empregos para todo mundo, qualidade de vida para isso, porque nós temos que ter uma cidade boa. Certo? Nós não queremos inchar a cidade, nós queremos que a cidade tenha qualidade de vida e emprego para todo mundo. Mas que vai haver uma imigração, vai sim. Essa interiorização já está acontecendo. Nós já recebemos visitas de empresas aqui em Itajubá que estão saindo do grande centro de São Paulo, outras do grande centro do Rio de Janeiro e vindo para Itajubá. É questão de pouco tempo. Prefeito, parabéns pelo programa, parabéns, né, pela gestão. Cada semana que o senhor vem aqui é mais segurança, é mais firmeza que a gente sente no caminho que Itajubá está tomando. Parabéns e abro de novo para o senhor despedir do nosso ouvinte. E eu que agradeço. Desejo a todos os ouvintes uma ótima semana e que fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Parabéns, prefeito. Camila, Thalita, nossa secretária de comunicação, né, pela assessoria aqui, muito obrigado. Matheus, hoje que assumiu a técnica, muito obrigado. E você, nosso ouvinte, sempre nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós.